Glória a Deus. Aleluias. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá, gente. Que vocês possam ter sentido a presença do Espírito Santo, porque ele estava aqui de forma muito palpável. Amém? Fui ontem para a igreja, foi lindo, me entreguei por completo, para minha surpresa era a ceia. Deus maravilhoso, como Deus faz, gente, na terra. Obrigada, Jesus, por ter permitido a sua filha viver isso. Oh, Senhor, que notícia boa, Erelane. Gente, eu me emociono com os testemunhos de vocês, amém? Olha como Deus cuida, Erelane. Fazia tanto tempo que você não ia e o Senhor te esperou para você se assentar à mesa com Ele. Deus é top, gente. Não tem como não amar Deus. Amém? Bom dia, Tainara. Bom dia, glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Gente, Deus é sensacional. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Meu Deus, que testemunhos. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada. Bom, vamos lá. Deus é bom demais, Tainara. Deus é top, eu não tenho nem o que falar. Deus é maravilhoso. Deus é o nosso Pai, Ele nos ama. Ele nos ama de forma incondicional. E quando eu falo que Ele prepara banquetes, quando eu falo que Ele nos surpreende, Ele realmente nos surpreende. Ele dá mais do que a gente pede. Né? É a gente que não sabe viver e esperar as vontades dele para a gente. Porque quando a gente começa a aprender a esperar e a crer que ele vai fazer, ele nos surpreende. É o que eu falo, é no de repente. No de repente acontece, no de repente ele faz. Aquilo que a gente pediu já não é mais tanto. Estou passando por lutas tão grandes como uma mulher tentando destruir meu casamento, mas sei que Deus vai fazer. Deus vai fazer, já caiu por terra, Tainara. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a gente ora, a gente quebra, coloca nas mãos do Senhor e Ele faz. Amém? A gente só não pode perder a fé. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, 1 Pedro, tá? Quem quiser e puder, que está acompanhando com a sua palavra. Tome posse da sua vitória, Tainara. Amém? Tome posse da sua vitória nas regiões celestiais, ela já é real. A gente só precisa tomar posse daquilo que a gente quer. Amém? Tome posse da sua vitória, porque ela é real, tá? Vamos lá, 1 de Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo do 1 ao 3. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, do versículo do 1 ao 3. Então, vamos lá. Enquanto vocês abrem. E a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, livrando-vos de toda a malignidade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças, recém-nascidas, a fim de crerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Olha como vai de encontro com testemunhos que vocês estão contando aqui. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, do versículo do 1 ao 3. Amém? Você vai fixar? Amém? Então vamos lá. Aqui a palavra do Senhor fala que a gente deve viver, o título desse primeiro capítulo diz que nós devemos viver como pedras vivas, amém? Nós devemos viver como pedras vivas. E aqui no primeiro capítulo, ele aponta o quê? Ele nos diz como? Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual. Aqui o que está falando? Aqui ele está apontando para aquela pessoa que, assim como eu e você, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Aquele momento em que a gente recebe uma palavra, alguém chega como um instrumento do Senhor, um evangelista,
uma irmã que chega e fala, olha, está passando por um momento difícil, e aí vem, o Senhor envia essa pessoa, amém, para falar conosco, e fala, olha, eu conheço uma pessoa, que foi assim que aconteceu comigo, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar nessa situação que você está vivendo. E eu achando que era uma pessoa, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela falou, é Jesus. E me apresentou Jesus. Ela foi lá e me mostrou o caminho da salvação, me mostrou o caminho da libertação, me mostrou o caminho para mim sair daquele momento de angústia, de treva que eu estava passando, de decepção. Então ali Deus usou uma pessoa para me mostrar, amém, o caminho que eu precisava seguir para sair daquele ciclo de maldição, para sair daquele ciclo de dor, para sair daquele ciclo constante de sofrimento, de perca, amém? Então, a partir do momento em que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu comecei a ver que existiam coisas que não poderiam mais fazer parte da minha vida naquele momento. Amém? E você vai sair, Tainara. Amém? Eu quero falar para você, Tainara, que nenhum ciclo ele é eterno. Nenhum ciclo que o Senhor permite que a gente entre, ele é para sempre. É tudo passagem, tá? O deserto, ele é uma passagem. O sofrimento faz parte da nossa vida, amém? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos padecer, nós vamos sofrer, mas é passageiro, amém? Então, não faça desse momento de ciclo de dor que você está tendo o seu habitat natural, porque não é, amém? Algo precisa ser mudado, algo precisa ser tratado, e eu tenho certeza que você vai tirar grandes lições disso que você está passando, e você vai se tornar uma mulher ainda mais forte do que você já é, amém? Então vamos lá. Quando a gente encontra Jesus, quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente começa a ser moldado, a gente começa a ser tratado, a gente começa a escutar a voz do Espírito Santo através da vida de outras pessoas, de um pastor, do missionário, da pessoa que te evangelizou, porque a gente ainda é um bebezinho na fé. A gente ainda fica perdido, parecendo cego no meio do tiroteio, né? É tanta coisa que fala que pode, que não pode, você não sabe o que está na Bíblia, você não sabe o que é real, o que não é, o que é pecado, o que não é. Amém? Quero muito que meu marido se converta, tenho pedido a Deus e sei que ele vai libertar, só creia, tá? Depois você me chama no privado que eu falo com você, tá bom? Ele vai libertar. Depois você me manda uma mensagem no privado, tá? Eu vou te ajudar em oração, amém? Então, o que a gente precisa? Porque senão, me perco todinha. Tá. E aí a gente vai sendo alimentado pelas pessoas. Porque no começo, a gente não tem sabedoria e maturidade para entender o que é e o que não é. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Mas aqui, a palavra nos diz o quê? Que quando a gente começa a se livrar de toda a malignidade, do engano, da hipocrisia, da inveja, de toda espécie de maledicência, o Senhor ele vai trazendo o que? Libertação, cura. E isso é o puro leite espiritual. Isso é o leitinho que a gente recebe quando a gente entrega a vida para o Senhor. Então as pessoas vão vir e falar, olha, não é legal mais você ficar usando esse determinado tipo de roupa, não é legal você ficar consumindo determinado tipo, para quem tem problema com álcool, né? Isso daí vai fazer você ficar sempre pecando. Não é legal você ficar tendo essas práticas de pecado, ficar na fornicação, evita mentira, enfim, tudo aquilo que eu e você escutamos quando a gente era recém-convertido. É da mesma, Deus sempre usa a analogia da nossa vida na terra com a vida espiritual. Porque quando o bebê recém-nascido ele nasce, a gente não vai lá e já dá logo o quê? A gente não vai lá e já dá logo uma papinha, uma frutinha batida. Não. Nos primeiros dias de vida a gente vai dando colostro, né? O Deus é tão maravilhoso que ele dá o colostro, alimenta. Depois o sangue da mãe já fica um pouco mais forte. Depois você vai introduzindo. Bem assim é a nossa vida espiritual. Não tem como, para quem está lutando, buscando a conversão de outra pessoa, não tem como você vir com os dois pés no peito da pessoa e falar, ou você para com isso, de fazer o que você está fazendo, ou você vai para o inferno. Não vai dar certo. Amém? Bom dia, Damião. Bom dia, meu irmão. A paz. Não vai dar certo. Amém? Não tem como. Por quê?
Porque a pessoa, ela ainda está totalmente amarrada no pecado. Ela ainda está totalmente amarrada nas práticas que ela teve pela vida inteira. Então, se a gente não tiver sabedoria e maturidade para ser também um evangelista e um instrumento nas mãos do Pai, a gente vai fazer o quê? Ao invés de ajudar a pessoa, a gente vai acabar afastando Deus da pessoa. Amém? Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, tudo tem a hora certa. Por quê? O tema de hoje é alimento espiritual, tá? É o alimento espiritual. Não adianta você que está orando, intercedendo, clamando pela libertação e a cura de uma pessoa, se você ficar atacando o pecado dessa pessoa na cara dela todos os dias. Se coloca no lugar da pessoa. Você, antes de conhecer a palavra, como você se sentiu quando alguém vinha falar de Deus para você e você ficava escutando o que você não poderia fazer? É horrível. As pessoas ficarem falando, mas você não pode isso, você não pode aquilo, Deus vai te abominar, Deus vai te fulminar. Não dá. A gente tem que ter estratégia, a gente tem que ir com leitinho. Em vez de você apontar o pecado, aponta a solução do pecado. Como que faz isso? Eu não sei, Michele. Aí você vai pegar e falar assim, um exemplo. Seu marido bebe? Não fica falando que ele é um cachaceiro, que ele tá com o Exu do Zé Pilintra, que ele fica... Não. Conversa com ele, peça sabedoria em primeiro lugar ao Espírito Santo de Deus, porque você já está mais maduro que ele, você já está mais madura que ela, tá? Então, peça sabedoria ao Espírito Santo, e aí você vai perguntar, Espírito Santo, bom dia, Thali, minha linda. Bom dia, Raíssa, a paz do Senhor Jesus. E ele está na Umbanda. Meu Deus, eu fazia isso e ele está na Umbanda. Não faça, Raíssa. Não faça, amém? Não faça. Não faça isso porque você vai acabar, em vez de ajudar, amém? Você vai afastá-lo. Você só está dando força para o inferno prender ele, tá? Você, como já conhece a verdade, busque sabedoria na fonte da verdade. Busque estratégias porque Deus dá. Então, a gente deve fazer como? Pai, lembra que ele é uma criança e ele ainda nem nasceu, espiritualmente falando, tá? Eu tô indo de acordo com a base do livro de Pedro, tá bom? Ele ainda nem nasceu, a pessoa que você está querendo ser instrumento na vida. Ele ainda nem nasceu espiritualmente, amém? Amém. Em nome de Jesus, ele vai voltar. Então, o que a gente vai falar? A pessoa está lutando contra o vício, não está com o problema do vício na cara dele. Pega e fala, olha, ô João, eu acredito que o que você está fazendo, eu sinto aqui de te falar, amém? Que isso daí não está sendo legal, você acaba tendo... Eu não sei como Deus vai falar, amém? Porque na hora é o Espírito Santo que fala e vocês vão sentir isso. E isso daí está afastando, está trazendo problema. Eu acho que se você diminuir um pouco, pelo menos um pouco, não fala para ele parar de beber de vez, bebe pelo menos umas 2 vezes na semana, pelo menos no final de semana. Sei lá, sabe? Isso é estratégia. Porque ele vai ver, a pessoa vai ver que você está falando do pecado, do algo que precisa ser arrancado ali, mas de uma forma sutil, sem crítica. Porque eu quero falar para você que se você não sabe, se vocês ainda não passaram por isso, Satanás ele já te critica muito quando você está no pecado. Satanás ele já fica lançando os pensamentos de culpa e acusação todo dia. Então a pessoa não precisa mais de outra pessoa para ficar acusando e apontando o pecado, porque ele já tem o próprio pecado acusando ele. E isso que o Satanás, o demônio do inferno faz na minha vida e na sua vida. Ele fica atacando os nossos pecados. O que a gente faz, ele já ataca, porque ele faz, a gente abre legalidade na nossa vida, ele faz com que a gente pratique aquilo que ele está fazendo a gente praticar, e depois ele é tão sujo, encardido, que ele ainda fica atacando na nossa cara que a gente pecou. Não é assim que ele faz? Então, a pessoa já está presa no pecado. A pessoa já está presa no meio das práticas que não é para ela ter. Ela é uma pessoa invejosa, ela é uma pessoa maledicente, ela é uma pessoa hipócrita. Ela sabe disso.
E Satanás fica atacando na cara dela constantemente que ela faz isso. Então ela não precisa ter mais uma pessoa que foi levantada por Deus como instrumento para ficar atacando isso na cara dela. Então a gente precisa dar o quê? Um alimento, um leite espiritual, e aos pouquinhos. Olha, vai indo aos poucos, faz assim, faz dessa forma, amém? O Senhor pediu para eu fazer, isso não estava na ministração, mas agora eu entendi o porquê que o Pai pediu para eu falar, amém? Então isso é uma estratégia de evangelização, isso é uma estratégia para vocês que estão buscando orar e interceder pela vida de outras pessoas, amém? Agora vamos aqui para a ministração. Conforme a gente vai crescendo conforme a gente vai crescendo em maturidade, em sabedoria com o Espírito Santo, nós vamos fazer o quê? A gente vai querer ter um alimento mais sólido. Então, agora, a gente, quando se converteu, a gente gostava de escutar, pelo menos eu gostava de escutar ministrações que falavam com a minha alma, que aquietavam a minha alma, porque eu estava passando por momentos de tribulação, e quando eu escutava uma ministração que falava que Deus ia me curar, que Deus ia pegar e alinhar as coisas, ministrações almáticas, isso no começo da nossa conversão nos agrada, porque é uma forma como Deus faz de pegar e nos abraçar, de pegar e nos acolher, de pegar e falar, olha, eu estou no controle de todas as coisas. Então são ministrações mais para tratar a nossa alma, são ministrações almáticas, porque o Senhor está vendo a paz, Andresa, minha linda, bom dia. O Senhor está vendo que a gente está vindo de um cenário totalmente acabado, frustrado, amém? Muitas vezes um cenário onde a gente acha que não vai ter mais vida. Muitas vezes um cenário que a gente acha que se Deus não fizer algo naquele dia, o mundo vai acabar. E aí não tem como a gente ser alimentado com uma paulada de ministração da forma como vocês estão recebendo hoje. Amém? É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Primeiro ele vai cuidar. Primeiro ele vai tratar. Primeiro ele vai pegar. Ele é o bom pastor. Amém? E para quem não sabe, o pastor de ovelhas, verdadeiramente, aquele de ofício que cuida das ovelhas, ele tem que ser muito paciente. O pastor, ele tem que ter muita paciência, porque ele pega a ovelha, eu não sei se vocês já viram isso, mas ele pega a ovelha, ele põe no colo, aí ele vai, ele corta toda a lã, aí ele realmente deixa as 99 para buscar uma que se perdeu. Isso, o trabalho do pastor não é fácil. E a gente sabe que ovelha é um bicho cabeçudo. Para quem nunca viu, ovelha, ele tem uma das maiores cabeçadas. Amém? Ele vem no pastor e ele bate e ele derruba mesmo. Amém? Quem leva ao céu é a ovelha com 2 pernas ou o pastor? Bom, vamos lá. Voltando. Eu não vou responder perguntas que não estão de acordo ou que é para tirar o sarro, tá? Eu também não vou perder o meu tempo, também não quero que venham roubar o tempo das pessoas, então eu já bloqueio logo. Vamos lá. Então vamos lá. A gente recebe o alimento do pastor, amém? O pastor vai lá e ele vai. Isso aí, gente. Andresa, Glará. Pode bloquear todo mundo, tá? Entrou um incircunciso aí querendo roubar a bênção da nossa vida, bloqueia todo mundo. Eu já não tenho mais muita paciência, não. Então vamos lá. A gente precisa ter sabedoria, tá? A gente precisa ter discernimento. Não adianta a gente pegar e querer dar alimento sólido para alguém que está entrando agora. Lembre que você também se alimentou de um alimento puro, conciso, mas que te trouxe, e aí tem a diferença, tá? Agora eu vou trazer a diferença dos alimentos. Porque senão eu já tenho uma dificuldade de me concentrar, né, por causa do TDAH. Aí a pessoa entra para não falar nada, aí é difícil, né? Às vezes eu não bloqueava, Edna, porque eu falava, talvez a pessoa está precisando de ajuda. Mas agora, quando eu vejo que já está sendo enviado para trazer conteúdo, eu já bloqueio, né? Porque quem está aqui para aprender, para ouvir, para compartilhar da palavra. Então, eu já bloqueio logo.
Então, existem diferenças também, tá? Do alimento aqui que Pedro, né, que está na carta de Pedro. Aqui a primeira coisa que ele fala é que a gente tem que se livrar, ele já fala logo, tá? Ele já fala logo que mesmo tendo um alimento de leite, de colostro, a gente tem que sair, amém? Nos livrar da malignidade, do engano, da hipocrisia, da inveja e de toda espécie de maledicência. Sempre, Carminha, sempre. E sempre vai aparecer. E aí, isso nos diz o quê? Que não é porque a gente está tomando o leite espiritual que a gente não deve receber também instrução para a gente perder as práticas dos pecados. Não é porque a gente está recebendo ali no começo da conversão, amém? Um alimento mais almático, que isso aqui que está descrito na carta de Pedro não tem que ser confrontado. Porque não adianta nada a gente também só ficar recebendo leitinho, amém? Não adianta nada a gente só querer ficar recebendo um alimento suave se isso não trouxer, nem que seja de uma mínima forma, um confronto do pecado, o confronto do que é errado. Porque senão, o que acontece? A nossa alma ela se amolda muito fácil a coisas que deixam ela fácil, sabe? Ela fica, a alma ela gosta de ficar no conforto. A alma ela gosta de não ser contrariada. Lembra que eu falei que a alma é onde arquiva todas as nossas emoções? É assim. A alma ela guarda todas as nossas emoções. Perceba que quando a gente é confrontado, muitas pessoas, quando ainda não estão curadas, elas se tornam pessoas ainda mais almáticas. E quando vem o confronto, ela fica, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais. Eu não vou mais para aquela igreja porque o pastor parece que está pregando só para mim. Ei, o pastor não está pregando só para você. E se aquela palavra está falando para mim e para você, é porque Deus está vendo que naquele momento você precisa daquela palavra. Por mais que você está ferida, por mais que você está ferido, por mais que você está passando por um momento difícil, Deus traz o alimento certo na hora certa, quando Ele quiser. Então, o alimento espiritual, o leite espiritual, nem sempre vai ser um leitinho fraco. Amém? Nem sempre vai ser só uma passadinha de mão de cabeça. Nem sempre o leitinho vai ser aquela coisa de, vai dar tudo certo. Não, porque Deus sabe que o leite precisa ser engrossado, que o leite precisa criar substância e que as coisas que estão dentro do seu compartimento almático precisa ser empurrado para fora através desse alimento mais sólido. Amém? Nós precisamos ter esse discernimento. Então, se você é um novo convertido ou uma nova convertida, não pense que o pastor ou a pastora, ou eu, ou qualquer pessoa que você escuta, está apontando o seu pecado e está falando diretamente para você. Não, isso é um cuidado de Deus. Glorifique ao Senhor, porque Ele está dando a oportunidade de você ser moldado, de você ser moldada e você ser liberto. Não tem como mais a gente ficar vivendo somente o leitinho espiritual. Não dá mais tempo da gente ficar recebendo somente ministrações almáticas que falam das necessidades da alma. Amém? Qual é o tempo, Michele, em que isso acontece, de ficar recebendo leite espiritual? É o tempo em que você se permitir ser moldado e crescer em espírito. Isso eu não tenho como te responder. Amém? Porque muitas vezes as pessoas pegam e falam, nossa, mas parece que eu estou tanto tempo ouvindo sempre a mesma coisa. Parece que as ministrações não mudam. Aí eu pego e falo, igual o pessoal chega aqui e fala, eu sempre recebo a mesma revelação, eu sempre recebo a mesma confirmação. Você vai receber sempre a mesma revelação, a mesma profecia, a mesma palavra de conhecimento, a mesma ministração, até que você mude os atos que você está tendo. Até que você deixe o pecado que você está tendo de lado, até que você amadureça e decida crescer no espírito, até que você amadureça e decida crescer se alimentando da presença do Pai, deixando a fornicação, a mentira, a inveja. Porque eu quero falar
uma coisa para vocês, que enquanto a gente não mudar a nossa rota, enquanto a gente não decidir colocar o nosso carro na rua, ali na linha do Senhor, na reta do Senhor, e dar o controle nas mãos dele, ele vai fazer tudo sempre a mesma coisa, até que você fala, agora chega. Agora eu não vou mais colocar a minha mão e o Senhor conduz. Caso contrário, a administração parece que vai ser sempre a mesma, as profecias vão ser sempre as mesmas, as revelações vão ser sempre as mesmas. Porque você continua a mesma pessoa. Amém? Então, a decisão não é do pastor, a decisão não é do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. A decisão tem que partir de você. A decisão tem que partir de mim. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais ser maledicente, eu não quero mais ter inveja, eu não quero mais ser hipócrita, eu não quero mais viver da minha forma almática. Eu quero crescer, eu quero um alimento sólido. Aí, quando a gente tem esse despertar, quando a gente tem essa metanoia, aí Deus começa a mudar. Aí o alimento vai começando a ficar mais grosso. Amém? Aí você vai ver que as profecias vão mudar em relação à sua vida. Você vai ver que as ministrações que você estava escutando antes já não te servem mais. Você vai ver que a louvores almáticos também já não te sustenta mais. Então, vai trazendo um amadurecimento espiritual. Amém? E conforme a gente vai se alimentando de alimentos mais sólidos, eu quero falar para vocês que os confrontos vão ser maiores. Porque você já pegou uma estrutura, o seu espírito e a sua alma já está quase aqui, ó. A sua alma estava aqui, o seu espírito estava aqui embaixo. Quando você se permite ser tratado, isso vai subindo de nível. E aí, quando tiver aqui, bom dia, Nath, a paz. Quando tiver aqui, Deus vai falar, agora eu preciso trazer um alimento mais sólido, agora engrossa aí esse leite, coloca um mucilon, coloca aí um Neston, porque agora eu vou mexer em outra estrutura da vida dele. Agora eu vou mexer em outra estrutura da vida dela. Aquilo que era só uma mentirinha, uma inveja, ela já não faz mais. Aquilo que era algo que contaminava, mas não era tão assim, ela já não faz mais. Glória a Deus. Né? Aí Deus vai falar, agora eu vou tratar o caráter. Aí vem um alimento sólido. Aí vem um alimento pesado, porque eu quero falar para vocês que o caráter, ele é muito mais difícil de ser tratado. Tratamento de caráter separa filhos de não filhos. Aquele que quer viver a plenitude de Deus se permite ser tratado no caráter. Aquele que quer viver a plena vontade do Senhor se permite ser tratado no caráter. Porque o caráter, ele vem para dividir. Amém? Deus vem com uma espada que divide junto e medula, ou é ou não é. Ou você é cristão ou você não é cristão. Isso já está parte do quê? Do alimento sólido. Isso daí você já está bebendo leite mesmo, sabe? Sólido. Aquela papinha já está na fruta. É tratamento do caráter. Amém? Aí vai ser palavras que vai te tirar da zona de conforto, porque Deus viu que a sua estrutura já expandiu. Ele falou, agora ela não tem mais como, ela não corre mais o risco de sair da minha presença. Agora ela não corre mais o risco, ele não corre mais o risco de não escutar aquilo que eu tenho para a vida dela. Então aqui eu posso pegar e descer a lenha, porque eu quero que ela seja tratada, porque lá no oculto Deus está vendo. Bom, aqui existe uma prática de pecado que ela ainda não conseguiu se romper. Ela ainda está preso, ele ainda está preso nisso. E aí Deus vai começar a trazer confronto, a trazer libertação, a trazer palavra de exortação dura. E tratamento de caráter dói. Vai ser revelação profunda da sua vida, vai ser revelação profunda da palavra, vai ser coisas que vão mexer na sua estrutura, vai ser coisas que se você não tiver preparado psicologicamente, vai dar um bug na sua cabeça. Mas eu quero falar para você que se Deus já está te levando a ouvir esse tipo de ministração, você já passou do leitinho, você já passou da papinha, você já passou. Você já está em outro nível. Deus já está vendo que você já está preparado e que você já está com o seu caráter praticamente alinhado com o caráter de Deus.
Porque quando a gente começa a receber revelações e palavras que confrontam você a largar de vez por toda da prática do pecado, você já está quase chegando ao nível do caráter de Cristo. Porque, gente, não é fácil. Eu vejo aqui, quando eu começo a falar de pecados, de roupa, de lascívia, de fornicação, de pornografia, de qualquer coisa, as pessoas saem da live. Amém? Porque não é que eu estou falando, mas as pessoas ainda não têm estrutura para escutar determinados tipos de ministração. As pessoas ainda, tem muitas pessoas que me seguem ainda, que ainda estão no compartimento do leite espiritual. E se eu não tiver maturidade, eu mato a outra pessoa espiritualmente. Eu não posso enfiar a santidade goela abaixo de ninguém. O pregador, o evangelista, o pastor, a missionária, a filha como eu, nós temos que ter sabedoria para entender o tempo de cada um. Para entender o tempo de cada um. O que eu estou trazendo hoje de alimento sólido é porque o Pai me falou, eles já estão maduros. Você não está tratando mais com pessoas que se alimentam espiritualmente. Os espiritualmente que estão no bebê ainda me chamam no privado para tudo, mas são pessoas que nem se converteram ainda. São pessoas que ainda nem entregaram a vida para Jesus. Então eu falo, olha, vai ter live, mas muitas nem entram. Porque ainda está na prática do pecado, ainda quer viver o milagre, quer viver a bênção, mas está na fornicação. Então são pessoas que ainda são muito maduras. Só que eu também, Deus me levantou para trazer o quê? Santidade. Amém? Deus me levantou para trazer uma palavra de confronto. Deus me levantou para trazer para vocês que estão aqui uma palavra de alinhamento, para que vocês cresçam e rompam em todos os níveis. Amém? Da vida e da área de vocês. Porque o que está sendo ministrado hoje ainda, infelizmente, não em todas, mas na maioria, é o quê? São ministrações almáticas. São ministrações em que você não tem o seu caráter tratado. São ministrações que vai cutucar um pouquinho ali, mas vai mexer no vespeiro. E as pessoas, o que está acontecendo hoje as pessoas mexem no vespeiro e depois não quer cuidar das vespas que está saindo. Porque se você traz uma palavra de confronto, se você traz um alimento sólido e que trata caráter, consequentemente, essa pessoa tem que trazer a libertação e a cura para a vida da outra pessoa. Porque o que está dentro dela não é por conta das práticas que ela fez sozinha, mas é porque, de alguma forma, o pecado, os demônios estavam atuando, regendo a vida daquela pessoa. E isso precisa ser tratado. E eu quero falar para vocês que tratamento de caráter também entra na parte da libertação. E muita gente não entende isso. Muita gente fala, mas caráter é caráter. Tudo bem, caráter é caráter, mas o caráter também ele pode ser moldado. Porque a palavra fala que nós devemos buscar o caráter de Cristo. Se a gente deve buscar o caráter de Cristo, logo ele não está em nós se a gente não buscar. E lógico que Satanás não vai querer que a gente tenha o caráter de Cristo. Vocês conseguem entender a diferença? É o que eu sempre falo, as pessoas não interpretam a Bíblia de acordo com a palavra do que ela quer dizer. As pessoas não conseguem ter a maturidade espiritual de que muitas vezes a pessoa não é que ela é sem caráter, não, o caráter dela foi deturpado, o caráter dela foi contaminado, porque ali em Gênesis fala o quê? Gênesis nos diz que nós fomos feitos imagem e semelhança do Pai. Logo, se nós fomos feitos imagem e semelhança do Pai, a gente foi feito com o caráter dele. Então, é impossível a gente não ter um caráter moldado. Não tem como não ter o caráter moldado, ele vai se moldar para voltar à essência. Então, a gente não pode também ficar apontando a pessoa e falar, ela é sem caráter. Calma. Não é que a pessoa é sem caráter. Essa pessoa, ela se perdeu no meio do processo, essa pessoa, ela se perdeu em meio as dificuldades que ela teve, ela abriu legalidade, Satanás contaminou a vida dela e eu não posso ser um instrumento de julgo, de ficar julgando a pessoa. Eu não sei a vida dela, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o passado, eu não sei se tem maldição hereditária. O que aconteceu para ela perder o caráter que Deus colocou na vida dela? Porque a palavra fala que todos nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus.
Todos nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E ele escolheu habitar em mim e em você. Então eu não posso pegar e ficar apontando, aí a pessoa é sem caráter. Calma. A gente não pode se colocar no papel de juiz. A gente não pode se colocar no papel daquele que só aponta, que julga. Existe uma história, existe uma vida, existe talvez bloqueios que fizeram com que esse caráter fosse deturpado. Agora, a partir do momento em que a pessoa conheceu a palavra, tem duas linhas. Aí ela conheceu a palavra, ela teve um encontro com Jesus. Deus mandou alertar minha irmã sobre isso, ela não gostou. Não gosta, tratamento de caráter não gosta, amém? Ninguém gosta de ter o caráter tratado, gente. Então, se a pessoa conheceu Jesus, se a pessoa já entregou a vida, conhece a palavra, e mesmo assim ela quer continuar fazendo, aí é outra coisa. Aí a gente tem que colocar diante do Senhor, porque também existem coisas que não é capeta, é a vontade da pessoa mesmo, tá? Então tem as duas vertentes. Então tem as duas linhas, e é uma linha muito tênue que divide uma da outra. E a gente só consegue fazer o quê? A gente só consegue discernir através do discernimento de espírito estando conectado com o Senhor. Aí é escolha, exatamente. Aí é livre-arbítrio. Aí é ela que escolheu. Porque ela sabe a palavra. A gente ensinou, a gente falou, Deus ministrou, Deus mostrou a verdade. Só que aí é ela que escolhe. Amém? É assim que funciona. Falei também que ela não vive o propósito porque ela não tratou o seu coração. Carminha, aí o que acontece é a escolha dela. Se ela conhece, se ela sabe e ela não quis, amém. Aí não tem como. Ela serve a Deus, ela sabe, e aí ela vai colher a consequência. Mas é o que eu estou falando. O tratamento de caráter não é fácil. Não adianta. Não adianta forçar, porque a pessoa tem... Ela tem consciência disso. Não adianta forçar. E aí entra no começo da ministração. Amém? Aí vai entrar no começo da ministração. Em que a gente não vai ter como mais apontar. Porque aí é só Deus. Existem pessoas que é só Deus. Não adianta. Porque ninguém vai querer ter o tratar... Gente, e Satanás ele vai lutar em todo o tempo. Entendam isso. Satanás ele vai lutar em todo o tempo para que eu e você não tenham o nosso caráter tratado. Então, se você não tiver a busca e a determinação dentro do seu espírito, dentro da sua vontade, que você está sendo apontado, que Deus está te batendo ali de forma, né, bondosa, de amor, para que você esteja sendo tratado, curado e forjado no seu caráter, se você não absorver isso, não vai adiantar. Então você tem que querer, você tem que colocar na sua mente o quê? Se Deus está tratando o meu caráter é porque existe algo em mim que ainda me afasta da plena vontade dele. E se eu quero viver a plena boa vontade dele em todas as formas, eu preciso tratar. É você largar a mão do orgulho. Porque o que impede a pessoa de ter o caráter tratado? O orgulho. O orgulho impede as pessoas de terem o caráter tratado. Amém? Eu só avisei uma vez. Deus ficou na minha mente por 2 dias para dar o recado. É isso, gente. Deus vai incomodar. Se você entregou e ela não fez, amém. Parte para outra. Continue intercedendo no seu oculto. Pai, vem ter um encontro. Eu vou orar depois, Lidiane, tá? Eu oro no final, tá bom? Deus tem um encontro. Vai intercedendo, tá? Seja bem-vindo todos que estão seguindo, tá bom? Vai intercedendo no oculto. Vai intercedendo no oculto, no secreto com o pai. Pai, eu passei o teu recado. Joga a bola para Deus, gente. Tem coisas que eu jogo a bola para Deus. Tem pessoas que eu oro, que eu intercedo, que eu falo, que nem hoje eu falei para meu marido, eu falei, é só Deus. É só Deus porque eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que falar. É só jogar a bola para Deus e Deus vai fazer na hora que a pessoa quiser que faça. Porque, gente, o que eu falo, Satanás, ele entra sem pedir licença. Agora, Deus não. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. O Espírito Santo, ele não chega fazendo arruaça na sua vida. Você tem que convidá-lo. Você tem que pedir para Deus vir. Você tem que pedir para ter um encontro com Jesus. E isso acontece. Então, quando a gente quer e a gente busca
ter o caráter tratado, a gente começa a ter o alimento sólido. Então, as pregações e as ministrações almáticas não vai mais fazer sentido para você, porque você já entrou no nível de compartimento espiritual e aprofundamento no seu espírito, que você quer mais, revelação mais profunda da palavra. Você quer sair da zona de confronto, de conforto. Vai chegar um determinado momento em que você vai pegar e vai falar assim: Deus, se existe algo ainda em mim que eu desconheça, que precisa ser tratado, trata também, porque você já não vai ter mais orgulho, você já não vai ficar mais presa aos dogmas que foram colocados na sua mente por Satanás. Você pega e fala assim: Pai, trata tudo que tiver sendo para ser tratado. Eu não quero mais nada que não seja da sua parte da minha vida. E Deus faz, gente. Deus faz, basta a gente pedir. Experiências mais profundas com o Espírito Santo. Amém? É assim que Deus faz, gente. É assim que Deus trabalha, a gente tem que pedir. E isso vai trazendo um alimento sólido para o seu espírito. Então você vai querer escutar homens que falam mesmo contra o pecado, que fala que se fornicar vai queimar no fogo do inferno, porque vai mesmo. Porque isso daí, sem santidade, é impossível agradar a Deus. Você não vai ser mais uma pessoa mimizenta. Você não vai mais correr o risco de sair de dentro da igreja e falar: eu não vou hoje para o culto, porque a palavra foi muito pesada. Nossa, o pastor bate demais. Ei, calma, não é assim que funciona a vida, não. Tem gente que acha que o pastor bate, mas não vê o quanto que o capeta já bateu a vida todinha. Amém? E Deus corrige. Meu marido tá dando risada. Mas é verdade, gente. O povo fala: nossa, que nem às vezes a gente era convidado para ministrar nas igrejas, né? Aí meu marido levava uma palavra, porque ele é muito de exortação. Deus nos deu esse chamado de exortar. Deus nos deu essa capacidade de levar palavra, assim, de exortação e trazer o confronto, né? Para trazer a santidade. E aí, vocês veem que eu deixo o Espírito Santo falar conforme ele quer. Se ele quer falar, ele vai falar. Se ele quer falar de forma branda, ele vai falar de forma branda. E às vezes a gente trazia ministrações e que cutucava a pessoa. Só que ali Deus mostrava que as pessoas se incomodavam, principalmente quem era autoridade, que era porque ele estava fazendo aquilo que era ministrado. E aí a pessoa pegava e falava: nossa, mas a ministração foi muito pesada. A ministração foi muito forte, eu acho que as pessoas não gostaram. Não, as pessoas ficavam: glória a Deus, aleluia, fala a Deus, é forte. Só que quem está carregando o pecado não vai gostar. Quem está sendo moldado pela palavra não vai gostar. Amém? Então as pessoas não gostam de ministrar palavras pesadas dentro da igreja, porque fala: ai, mas se eu fizer isso, o pessoal vai deixar de vir, que foi o que falaram. Mas vocês não podem ficar ministrando esse tipo de coisa, porque senão o pessoal não vai vir para o culto. E qual que é o medo? O medo é as pessoas deixarem de ir para a igreja e não dar os dízimos e as ofertas. As pessoas não estão mais preocupadas em fazer com que a pessoa saia das práticas do pecado. As pessoas estão mais preocupadas em falar: minha igreja vai ficar vazia. Dependendo do lugar, você só ministra uma vez. E foi o que aconteceu. Eu só ministrei uma vez. Me deram a oportunidade uma vez. Deus fez lá o rebuliço, depois ainda fui expulsa da igreja. Me convidaram a se retirar. Então, é porque você vai esvaziar a minha igreja. Eu preciso deles aqui sem tratamento, eu preciso do pecado deles para pagar a igreja, pagar o aluguel. E isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Amém? Aqui na carta diz o quê? Que é fase. Primeiro vai vir o leite. É normal. É necessário, mas depois você tem que partir para um alimento mais sólido. Porque é o que diz aqui, ó. Depois vai falar o quê? A fim de crerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então aqui, ele fala que depois que a gente se alimentou espiritualmente do leite, que a gente está ali buscando estar fora da prática do pecado, que aquilo trouxe um alimento para a salvação, se é que a gente já provou que Deus é bom. Porque aqui a palavra fala que quando a gente está no alimento sólido, quando a gente passa a consumir o alimento sólido, é porque a gente já provou e viu as maravilhas que Deus fez.
Porque ele vai trabalhando e ele vai trazendo respostas. Ele vai trabalhando e vai trazendo conserto. Ele vai trabalhando e vai trazendo alinhamento. Ele vai trabalhando mesmo com alimentinho almático, mesmo com alimentinho pouco, ele vai quebrando os grilhões, ele vai trazendo bênçãos, ele vai quebrando cativeiros, ele vai quebrando grilhões de pecado. Amém? E ali a gente vai conseguir consumir um alimento que traz a salvação. E qual que é o alimento que traz a salvação? O alimento que traz a salvação é o alimento que fala que você não pode pecar. Esse é o alimento. Não tem como, irmãos, eu quero falar algo muito sério para vocês. Se vocês estão dentro de uma igreja que não confronta o pecado, coloca isso diante do Senhor. Coloca essa situação diante do Pai. A igreja tem que confrontar o pecado. A palavra fala que quem não for santo, sem santidade, é impossível agradar a Deus. Não vai ver a face do Pai. Não adianta querer ter pecado de estimação. Pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe. Se você está se alimentando de um lugar que não confronta o seu pecado, cuidado. Porque Satanás brame como um leão rugindo ao nosso derredor. Ele está todo o tempo ao nosso derredor, lutando para que eu e você caia, talvez nesse pecadinho que não está sendo confrontado até hoje. Nós precisamos ter palavras de confronto, nós precisamos ter o nosso caráter tratado, nós precisamos ter a nossa santidade checada e imposta todos os dias. Porque a palavra fala que nós o quê? Sede santos como eu sou santo. Só que aí as pessoas têm aquele jargão. Ai, santo é só Jesus. Ué, não faz sentido. Como que santo é só Jesus? Se Jesus habita em mim, eu sou morada do templo do Espírito Santo. Se a palavra fala que ele não habita em templo feito por mãos humanas, e ele fala que habita em mim, e ele é uma só carne comigo, como que eu não consigo ser santo? Ah, eu consigo. É eu que não quero. É eu que não quero. Vocês estão entendendo? Que a gente, muitas vezes é as pessoas que não querem ser santo, porque tem pecado que é gostoso. O pecado é gostoso. Se não fosse gostoso, ele não seria proibido. Amém? O pecado é gostoso. É isso. É verdade, eu sempre digo isso. Isso é um engano. Exatamente. As pessoas pegam esse jargão, ai, mas só Jesus é santo. Ei, se só Jesus é santo, glória a Deus, aleluia. Eu convidei ele para morar dentro de mim. Todas as vezes que eu sei e eu me torno um com o Pai, eu tenho que ser imagem e semelhança de Cristo. Eu tenho que olhar no espelho e ver os olhos do Senhor através da minha vida. Eu passei, sem brincadeira, gente, eu passei 2 anos da minha vida. Eu orava todos os dias, Pai, eu quero que as pessoas vejam a face de Cristo na minha vida. Pai, eu quero que as pessoas vejam todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque isso me dava consciência de que se as pessoas vissem a face de Cristo em mim, eu não poderia pecar. Eu tenho que ser santa, porque Jesus não habita no meio do pecado. Eu tenho que largar a mão da prática pecaminosa. Ai, mas santo é só Jesus. Gente, a gente vai estar lutando contra o pecado todo o tempo. Eu escutei de um grande homem de Deus uma ministração que ele dizia assim: todos nós somos santos, lutando contra o pecado. Então, eu e você somos santos, lutando contra o pecado. Só que existem religiosos, os religiosos não entendem isso. Os religiosos rasgam as vestes. Nossa, não, mas só Jesus é santo. Meu Deus, criatura, você não entendeu ainda a obra da cruz. Volta aos pés de Jesus novamente. Pede para o Espírito Santo trazer revelação. Pede para o Espírito Santo te mostrar e revelar o que a obra da cruz fez por mim e por você. A gente vai estar todo dia lutando contra o pecado, gente. A gente vai estar todo dia lutando contra o pecado. Não esqueça, Jesus veio como homem para ser tentado e aprovado. Para mostrar para mim e para você que ele venceu. Se ele venceu, a gente também vence. Só basta a gente querer.
Então vamos parar de querer ficar escutando somente ministraçãozinha almática, porque eu sei que tratamento de caráter dói. Eu sei que tratamento de caráter traz feridas para fora. Mas eu quero falar para você que da mesma forma que Deus traz, é porque Ele quer te curar e existe uma cura. A cura já foi derramada no sangue do madeiro. Você só precisa se apropriar disso. E Deus levantou pessoas para te ajudar. Existem pessoas que vão te ajudar. Amém? Porque Ele sabe e Ele quer que você seja curado, curada, liberta de uma vez por todas deste caráter contaminado. Então, não deixe de ir na igreja, não deixe de escutar ministrações sólidas que vão te levar de encontro com a sua bênção. Porque eu quero falar para você, amém? Amém, Joyce. Eu quero falar para você que ministração almática, e é sério que eu vou te falar, tá? Ministração almática não empurra ninguém para propósito. Ministração almática é só uma preparação, é só uma preparação para você viver tudo que Deus tem para a sua vida e para você, em todas as áreas. Ministrações que não tratam o seu caráter, não conseguem te empurrar para você viver tudo aquilo que Deus já preparou para você. Porque se você não se permitir ser tratado emocionalmente, espiritualmente, no seu caráter, Deus não te habilita para você tomar posse da bênção. Porque existem coisas que Deus não vai libertar, não vai liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida se você não tiver um caráter tratado. Se você não for uma pessoa santa, se você não for uma pessoa que está alinhada com a verdade. É isso. Deus não vai entregar a bênção que você está fazendo campanha, jejum, oração, propósito, eu não sei o que vocês estão fazendo. Mas se vocês não tiverem o seu caráter tratado, forjado e não se permitir passar pelo processo de alinhamento, Deus não vai dar. Amém? Tratamento de caráter te impulsiona a viver o propósito do Pai. Tratamento de caráter te impulsiona a viver promessas maiores. Eu quero falar para vocês algo. Quando Deus começou a tratar o meu caráter, quando Deus começou a tratar o meu espírito de uma forma avassaladora, eu comecei a receber profecia que eu nunca tinha, assim, foi uma atrás da outra, pá, 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 pá. Eu comecei a receber muita profecia, muita palavra de bênção, muitas coisas que Deus iria fazer na minha vida. Mas eu só comecei a receber isso depois que eu tive o meu caráter tratado. E depois que eu comecei a receber, Deus ainda começou e continuou tratando o meu caráter, dia após dia, para eu começar a viver. Então entendam que tudo é ciclo, tudo é período, mas eu quero falar algo importante para vocês. Tem como vocês acelerarem isso. Vocês sabiam, né? Eu já falei isso para vocês, que tem como vocês acelerarem as bênçãos do Senhor. Tem como. Como, Michele? Pede para Deus tratar. Pede para Deus tratar. Busca de forma intencional. Peguem essa chave. Busquem a cura, a libertação e estar na presença do Pai de forma intencional. Sejam intencionais com Deus. Sejam intencionais ao pedir. Sejam profundos ao Senhor. Vai doer? Vai doer. Mas aí a hora que doer, você pega, liga para alguém, liga para o pastor, para a pastora, eu não sei, para mim, eu não sei. Fala, Michele, tá doendo, eu preciso de ajuda. Pastor, pastora, me ajuda nisso. Deus vai fazer. E vocês vão começar a ver as bênçãos do Senhor atropelar vocês. Porque você entrou na rota que Deus queria. Porque você automaticamente entrou no lugar que era para onde você era para você estar há muito tempo. Só que a gente fica que nem as ovelhas dando cabeçada no pastor. E aí o pastor que eu estou falando é Jesus. Porque Jesus pega você aqui, Jesus está aqui, né? Jesus está aqui. E aí ele está aqui, vem Márcia, vem Eliane, vem Joyce, vem Michele. E aí a gente pega impulso e pá no Jesus. Vai para lá, Jesus, que eu estou fazendo do meu jeito. Aí Jesus está lá, de braço aberto. Vem, que eu vou cuidar, eu vou tirar, eu vou limpar. Vem que eu estou tratando você, é tratamento. Aí a gente vai para trás. Sai daqui, Jesus, eu não quero. É assim que a gente faz, porque é assim que eu fazia. Porque tratamento dói.
Você acha que não dói cortar lá os nozinhos da lã da ovelha? Dói. Mas a gente tem um bom pastor que derrama o bálsamo. A gente tem aquele que passa o azeite, que põe o óleo. Amém? É dessa forma. Então busquem de forma intencional. Busquem o Senhor e a cura e se alimentem de alimentos que vão, em nome de Jesus, trazer o alinhamento para a vida de vocês e para o espírito de vocês. Não pense que é Satanás acusando você, não. Eu aprendi a você ver sempre o lado bom das coisas. Nem tudo é Satanás. Se você vê que tá tendo ali uma coisa tipo, parece que tá me acusando, não. Veja com os olhos assim. Isso é Deus que tá querendo me tratar. Isso é porque talvez eu não estava enxergando, mas Deus vê todas as coisas. E Ele vê que isso precisa ser mudado na minha vida. E eu me posiciono hoje a largar esse vício do lado. Eu me posiciono hoje a deixar essa prática para trás. Porque eu quero viver tudo que eu tenho para Deus. Porque eu quero viver tudo que Deus tem para minha vida. Amém? Tudo vai ser determinado pelo nível da sua busca. Entendam isso. Tudo que você tem para viver na face da terra, diante do Senhor, vai ser determinado a partir do seu nível de busca. Qual é o seu nível de busca? Por isso que eu falei, sejam intencionais. Busquem mesmo. Amém? O nosso espírito, ele não é repetitivo. O nosso espírito, quanto mais você buscar da presença, mais ele vai querer a presença. Porque você vai estar alimentando ele com aquilo que é das coisas do reino. As coisas carnais não vão mais te satisfazer. Ministrações almáticas não vão mais fazer sentido para você. O espírito quer sempre mais, porque ele veio de cima. Entendam, nós somos seres celestiais. Nós só estamos aqui neste mundo de passagem, nós somos seres extraterrestres, gente. O céu é a nossa origem. A gente veio do céu e o céu é o nosso destino, a gente vai voltar para o céu. Logo, quando a gente tem o nosso caráter tratado e o caráter de Cristo entra no nosso espírito, no nosso caráter, a gente vai sempre querer a níveis mais profundos. E aí você vai começar a mergulhar no rio da graça. E ele é infinito, inesgotável. Amém? Ele é, em nome de Jesus, infinito, inesgotável. E ele vai te ajudar, Márcia, porque você está pedindo ajuda. Isso de você declarar aqui. Vocês sabiam que cada coisa que vocês colocam no chat, escrito ou no papel, em qualquer lugar, isso é uma declaração e o mundo espiritual vê. Toda vez que vocês escrevem algo, é por isso que muitas vezes eu falo para as pessoas fazerem atos proféticos e queimarem depois. Porque isso tudo é ato profético. Você já colocou aí, Márcia, Senhor, me ajuda a ser um novo ser na sua presença. Deus já captou a sua mensagem. Deus falou, a Márcia quer. A Márcia gerou um desejo no coração de que ela quer ir a nível mais profundo na minha presença. Agora eu vou fazer. E aí você vai se sentir ainda mais motivado, porque vocês estão sendo intencionais. A gente tem que ser intencional. Como funciona um ato profético? Um ato profético, Joyce, é quando você quer algo. Existem diversas formas de fazer um ato profético. Eu vou contar uma aqui, vai. Você queria um ato profético para quê? Você pode fazer um ato profético para qualquer coisa, que nem carta profética. Vou falar da carta profética, tá? A paz, Fabiana, bom dia. Então, vamos lá. Uma carta profética. Você pode fazer uma carta profética de tudo aquilo que você quer em Deus. O que você quer de Deus? Quais são os seus sonhos para Deus, com Deus? Faça uma carta profética. Eu fiz uma carta profética pedindo o meu esposo. Eu coloquei nessa carta tudo que eu queria dele. Todas as características. Desde físico até espiritual, emocional. Tudo. Eu escrevi tudo. Eu escrevi como que eu queria, como que fosse, como que se comportasse. Eu escrevi tudo. E Deus me deu todas as coisas. A única coisa que eu não coloquei foi a bochecha. Aí veio a mais. A cara dele. Amém? Eu só pedia para Deus tirar a angústia, a tristeza do meu coração, que eu nem sei de onde vem. Pode colocar, Carminha. É ato profético. E Deus vai fazer. Aí Deus dá os up, entendeu, Márcia? Entendeu, Lu?
Mas é linda as bochechinhas do meu marido. Veio do meu filho, ó. Amém? Então seria isso. Oro sim, Fabiana, eu oro daqui a pouquinho, eu já tô acabando, eu oro por todos. Amém? Então, nós precisamos, em nome de Jesus, vai cair por terra. Amém? Não, aí nesse caso você não queima. Se é uma carta profética de você pedir, aí você não queima. Aí você deixa guardadinha. A gente só queima a carta profética quando é uma carta de libertação. É uma carta de renúncia do pecado. Tá? Então, a carta da renúncia do pecado, você vai pegar um papel e vai escrever tudo que você quer que Deus tire de você. Todas as angústias, sentimento, síndrome do pânico, depressão, rejeição. Pai, eu quero tirar tudo isso. Tá, escreve. Aí depois você ora e aí você queima, tá? E eu quero falar para vocês, é difícil queimar, tá? Quando é carta de renúncia de pecado, quando é carta para você ser tratado, liberto, é uma peleja para o papel pegar fogo. O papel pega fogo muito rápido. Mas quando você faz esse tipo de ato profético, olha, é só com oração. O negócio não pega fogo. Não pega. A de libertação? Pode fazer só uma vez. Amém? Pode sim. Você pode fazer quantas cartas vocês quiserem, gente. Quantas cartas proféticas vocês quiserem, vocês podem fazer, tá? As de libertação e renúncia do pecado, vocês queimam, tá? E faz uma oração ali, no ato, se for, vai escrever a carta dos pecados, né? Pai, eu renuncio toda a prática legalista que eu já tive de aborto, de vício, de macumba, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu me arrependo disso, em nome de Jesus. Peço que o Senhor me lave com o sangue do Cordeiro, tira isso da minha vida de uma vez por todas. Pronto. Aí você pega, amassa, tá? Rasga lá, taca fogo. Pai, agora eu quero que o Espírito Santo me encha. E aí você vai orar e vai buscar a presença de Deus. É libertador, tá? Isso daí a gente sempre faz nos encontros de libertação, né? A maioria dos encontros, quando são 3 dias, aí a gente faz, tá? Eu busquei alegria em tudo, não achei, menos em Deus. Hoje, em poucos dias, já me... Glória a Deus, aleluias, Carminha. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Se eu soubesse fazer esse ato no passado, não tinha tanto sofrimento. Mas tem tempo determinado, Eliane. Faz agora. Nunca é tarde, amém? Nunca é tarde. Faz sim, Joyce. Agora peço para Deus tirar minha timidez. Isso está me impedindo. Deus vai tirar, Carminha. E eu sou prova viva disso, tá? Deus vai tirar. Porque eu jamais estaria fazendo uma live para vocês. Amém, Joyce. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, a palavra de hoje ela foi bem sucinta, assim, né? Rápida. Mas eu acho que ela foi de forma objetiva. Amém? Eu também tenho muita vergonha. Gente, eu vou orar para Deus quebrar a vergonha. Quebrar os cativeiros da vergonha hoje, quebrar a ansiedade, tá? Coloquem aí o que vocês querem que eu ore, que eu vou orar por todo mundo de forma geral, tá bom? A live hoje foi rapidinha, mas eu acredito que vocês conseguiram aprender, receber aquilo que o Senhor queria falar. Amém? Busquem o Senhor de forma intencional. Busquem o Senhor de forma profunda no papai. Amém? Busquem. Creiam alimentos espirituais sólidos. Se vocês estão aqui hoje ouvindo isso que eu estou trazendo, se vocês gostam do meu conteúdo, é porque vocês já estão no outro patamar. Vocês já entenderam, amém? Que para viver tudo que a gente tem para viver com Deus, ou a gente está no caminho dele, ou não vai dar certo. Ou a gente vai ficar dando cabeçada e atrasando aquilo que Deus tem. E a gente quer viver o quê? Eu quero viver tudo que Deus tem para mim viver na minha vida rápido. Por quê? Porque Jesus está às portas. Se ele me entregou um ministério que eu tenho que pregar o evangelho, e ele me falou esses dias, você vai trabalhar como nunca, você vai ministrar como nunca, eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso. Então, eu tenho que buscar de forma intencional. Eu não posso. Gente, a gente não tem mais tempo. Escutem o que eu vou falar. A gente não tem mais tempo de flertar com o pecado. A gente não tem mais tempo de ficar espiando ele do outro lado do muro. Jesus está às portas. Ai, mas desde quando a minha avó estava viva, estava às portas. Desde quando a minha avó estava viva, ele estava às portas, mas agora os sinais estão muito maiores. E outra,
Jesus volta para todo mundo todo dia. Amém? Não dá mais tempo de brincar de ser crente. Amém? Ore por um renovo na minha vida, que toda tristeza vai sair em nome de Jesus. Nós precisamos... Oi, amor. Então traz aqui. O meu marido, acho que ele tem algo do Senhor para falar para alguém aqui, tá? Tinha mais gente. Eu acho que ele vai ver se a palavra faz sentido para algum de vocês aí. Por quê? Estão me ouvindo? Gente, primeiro que eu vou fazer a pergunta aqui. Alguém de vocês está sentindo opressão dentro de casa e diretamente, para ser bem específico, dentro do quarto? Carminha, Thalen. Tá, vamos lá. Assim, agora eu vou dar outra direção, que são 3 pontos que marcou. Alguém que tem criança e o menino é o mais velho da casa. 2 filhos e o menino é o mais velho. Tem alguém? Pode virar mais pra você, que eu venho aqui. Não, quero ver. Caso. Amém. Então, gente, por que eu tô falando isso? Eu vou explicar, mas talvez as crianças não seja também o ponto exato. Mas eu vou dizer o que houve, tá bom? E vocês vão entender. Essa noite eu tive um sonho breve. Amém, Damião. Eu tive um sonho muito breve. Só que o que acontece? Eu via o quarto, uma cama de casal, e toda vez que a mulher ia arrumar essa cama de casal, que ela estendia o lençol, quando ela estendia o lençol, por baixo desse lençol, eu via um corpo deitado, ou seja, era uma mulher deitada sobre essa cama. E essa mulher vinha de novo e ela arrumava. Porém, quando ela passava a mão, não estava lá. Quando ela arrumava o lençol de novo, essa mesma pessoa, esse mesmo corpo de mulher, que eu sabia, no espírito eu sabia que era mulher, ela continuava deitada sobre essa cama. E eu conseguia ver o comprimento dela e ela mexia, ela se mexia. Só que se você removesse o lençol, ela não estava lá. Ou seja, eu acredito que isso é um espírito, tá? É um espírito como eu posso dizer? Eu acredito que algum espírito maligno está dentro dessa casa, está dentro desse quarto e está trazendo essa opressão. Eu não posso dizer se é um espírito de adultério, aí eu não sei se é, mas é um espírito que está trazendo peso para dentro desse lar, tá? Eu não sei caso vocês estão aí, estiver sentindo essa opressão dentro do quarto, essa opressão pesada de a sensação, você olha, mexe, não tem ninguém, mas por que isso está acontecendo? Ou seja, ela se camufla muito bem. Ela estava camuflada. É só o lençol que permitia, só que eu via, mas a pessoa da casa não via. Eliane. Amém. Então, assim, gente, eu vou passar para minha esposa que ela vai poder instruir melhor. Na verdade, ela vai. Mas eu acho que elas deviam orar dentro de casa aí. Sim. Né? Amém. Amém, gente? Amém? Então vamos lá. Glória a Deus, aleluia. O Senhor trouxe aí a revelação. Então faz sentido, tá? O meu marido, ele estava passando mal. E quando a gente tem uma revelação de algo, beleza? Então, você já vai? Ah, tá. Então vamos lá. Então, glória a Deus, aleluias, porque faz sentido. Eu vou orar, tá?
eu vou orar quebrando isso, mas vocês que estão sentindo isso, independente, tá? Tá com opressão dentro de casa, o que vocês vão fazer? Vocês têm óleo ungido em casa? Quem tem óleo ungido? Quem não tem, eu vou falar algo para vocês. Vai pegar um óleo de cozinha normal, pega um potinho, coloca um pouquinho de óleos para quem não tem ungido. Pega um pouquinho de óleo para quem não tem ungido, pega um pouquinho de óleo de cozinha mesmo. Amém? E vai consagrar o Senhor e vai falar: Pai, eu consagro esse óleo agora, Pai, em nome de Jesus, em teu santo nome, declarando que agora ele é para fim espiritual. E aonde eu colocar este óleo, Senhor, ali é o teu toque, ali é a tua unção. Ele está consagrado para trazer libertação e cura dentro da minha casa. Pronto, consagrou o óleo. Beleza. O que vocês vão fazer? Vocês vão ungir a cama de vocês. Vocês vão ungir todo o quarto de vocês. Quem quiser, unge a casa. Oi, amor. Detalhe, para a cama, essa mulher ela só deita do lado esquerdo. Ah, tá. É o detalhe do sonho que ele está pedindo para eu contar. Que na cama, de frente para a cama, esse espírito estava do lado esquerdo da cama. Sempre volta para o lado esquerdo da cama, tá? Credo, comecei a arrepiar aqui do que você falar de ungir o óleo. Então, gente, o meu marido, ele veio falar porque ele estava passando mal. Então, quando ele tem uma revelação, quando nós temos alguma revelação que é de alguém, lembra que eu falei da palavra de conhecimento aquele dia? É o lado que eu durmo. Lembra quando eu falei que a gente sente no corpo físico as coisas que acontecem no espírito, na casa de vocês, na vida de vocês, de qualquer outra pessoa? Hoje vocês tiveram... Deus permitiu vocês verem isso. Então, meu esposo sonhou com algo que precisava ser quebrado aqui na casa de vocês. E eu passei muito mal essa noite também. Eu comecei a ter sonhos terríveis depois que eu orei. Amém? No grupo. E depois eu mandei também algumas orações no privado que o Senhor pediu. E eu também passei muito mal. Então, faz sentido as coisas que o Senhor falou. Eu vou orar, eu vou quebrar, tá? E depois... essa sensação ruim eu sinto no quarto dos meus filhos. Unge a casa. Unge a casa. Gente, vocês podem ungir a casa de vocês todos os dias. Vocês podem ungir a casa de vocês todo dia, se vocês quiserem. Amém? Que nem aqui a gente faz até tempo que não ora. Aqui ungindo. A gente ora todo dia, né? Mas para ungir, a gente sempre ora uma vez por semana. Amém? Sempre a gente está orando porque a gente está fazendo batalha espiritual todos os dias aqui, orando e intercedendo pelas pessoas, né? Então, unge. Outra coisa que eu quero que vocês façam, tá? É um ato profético. É um ato profético. Vocês vão pegar o óleo ungido, beleza? E vai ungir. Depois, vocês vão pegar um suco de uva. Qualquer suco de uva, tangue, qualquer coisa. Faz um pouquinho de suco de uva. E vocês vão declarar que esse suco de uva, ele é o sangue do Cordeiro. Amém? Peguem esse suco de uva, consagrem e falem: Senhor, este suco de uva agora não é mais um suco de uva, é o sangue do Cordeiro, o sangue da nova eterna aliança, o sangue que me libertou, que libertou toda a minha casa, toda a minha família, o sangue que me protegeu e que me protege. E eu agora vou ungir os umbrais da minha casa. Vocês vão passar esse suco de uva em todos os umbrais das portas. Amém? Passem o suco de uva nos umbrais de todas as portas, de todas, banheiro, principalmente da porta de entrada e do quarto. Principalmente da porta de entrada e do quarto. Lembra quando o povo foi sair do Egito, que Deus mandou matar o cordeiro, pegar o sangue, para o espírito da morte não passar e pegar os filhos dos hebreus? É a mesma coisa. Amém? Posso passar? Pode passar o óleo ungido, Damião. Mas se você tiver os dois para fazer com os dois, pode, tá? Pode fazer só com óleo ungido, mas se tiver como fazer com suco de uva também, não, fique em paz, vai dar o mesmo efeito, tá? E eu vou orar, tá bom? Eu vou orar quebrando esse espírito de opressão aí, maligno do inferno sobre a vida de vocês, tá? E aí eu já oro por tudo aqui, amém? Depois da oração eu dou a palavra de sabedoria aqui. Então vamos lá. Querido Deus e amado Pai, é na autoridade do teu santo nome, Jesus, que eu apresento agora, em nome de Jesus, a minha vida,
Pai, me veste agora com uma armadura dourada. Em nome de Jesus. Pai, me equipa agora, Pai, com o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da verdade e as botas do evangelho da paz. Pai, que em nome de Jesus, agora minha armadura esteja revestida com o sangue do cordeiro, com o óleo da unção. E que, Pai, em nome de Jesus, a unção que despedaça todo o jugo, flua através da minha voz agora. Em nome de Jesus, peço que o Senhor dê ordem aos teus anjos, anjos de batalha espiritual de mais alta patente, para estar, Senhor, na casa de cada homem e de cada mulher aqui, um anjo em cada cômodo, com vassouras de fogo, de prontidão, para na ordem do comando do Senhor, eles possam vir e destronar, Senhor, tudo aquilo, papai, que está se levantando, Senhor, como opressão na vida deste homem e desta mulher. Pai, em nome de Jesus, como uma guerreira do servo altíssimo, como uma ministra do evangelho, Pai, de libertação, eu clamo agora, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor partam agora, Senhor, partam agora para a guerra. Pai, em nome de Jesus, que toda a opressão que está, Senhor, na casa deste homem, desta mulher, sai agora. Passa agora com vassouras de fogo, anjo, em nome de Jesus. Vai limpando toda a opressão. Visita os quartos. Pai, em nome de Jesus, vai limpando todo o ambiente. Limpa o quarto, limpa a sala, limpa a cozinha, limpa o banheiro. Pai, em nome de Jesus, vai limpando, Senhor, em nome de Jesus, a lavanderia, copa, sala de jantar, escritório, Pai, dispensa, sótão, em nome de Jesus, porão, em nome de Jesus. Todo demônio que está escondido debaixo da cama, sai agora. Todo demônio sai de dentro do armário. Sai de dentro, em nome de Jesus, do guarda-roupa, da cômoda. Em nome de Jesus, demônios que estão escondidos dentro do quadro. Sai agora. Em nome de Jesus, vem para fora. Todos os demônios saiam agora de dentro dessa casa. Eu declaro que os anjos do Senhor passam em revista. Demônios que estão em aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, saiam todos para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço que os anjos do Senhor vá limpando agora, Pai. Limpa, Senhor, todo o ambiente. Vai quebrando toda a densa nuvem de opressão. Vai quebrando, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito maligno. Pai, aqueles que sofrem com ansiedade, síndrome do pânico, cativeiro, Senhor, de timidez. Cai por terra agora, seja liberta agora desse cativeiro de timidez. Em nome de Jesus, solta a voz desta mulher, solta a voz deste homem, todo manto que foi colocado de invisibilidade, que não foi colocado por Deus, seja arrancado agora dessa vida, em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo, que os anjos do Senhor venham agora com labaredas de fogo, tocando todas as camas. Toca todas as camas agora, anjo. O anjo com fogo está tocando agora as camas. Aqueles que não conseguiam dormir, aqueles que tinham sonos perturbadores, aqueles que tinham sonhos perturbadores, a partir de hoje, estão sendo agora libertos, estão sendo agora, em nome de Jesus, xerecatalabassai, purificados pelo fogo do altar. E eu declaro, em nome de Jesus, que em nome de Jesus, todos, sem exceção, vão, papai, ter uma noite de sono calma. Requetecatalabassai. Pai, eu acampo um anjo de guarda agora. Eu acampo um anjo de guarda dentro de cada quarto, um anjo de guarda e um anjo de guerra, Senhor, dentro de cada cômodo. E eu declaro, Senhor, que esses anjos têm autoridade para prender toda ação maligna. Eu, Pai, em nome de Jesus, eles amarrem todo principado, potestade e dominador do mal. Pai, coloca agora, Pai, um cerco de proteção em volta de cada casa. Em nome de Jesus, levanta um muro, Senhor, de 70, Senhor, metros, ó Pai, de altura, Senhor, de comprimento, com labareda de fogo. Pai, em nome de Jesus, e pedindo, papai, toda dessa nuvem de opressão, que todo espírito mexeriqueiro, todo espírito bisbilhoteiro, todo espírito de inveja, toda regência de mamão, caia para fora dessas vidas. É o que assim eu oro, e desde já eu agradeço, glorifico e exalto o teu santo nome, pedindo um revestimento especial para todos aqueles que têm crianças dentro de casa. Reveste de forma especial, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém?
Glória a Deus. Aleluias. Olha, eu vi um quarto que tinha um quadro e tinha uns demônios dentro desse quarto. E quando eu orava, os demônios saíam. Mas eu vi muito demônio saindo de muita casa. Amém? Eu vi, era tipo muitos demônios correndo. Quer falar algo, amor? Você sentiu algo? Não? Eu não sei quem tinha. Era um quadro e tinha os demônios escondidos dentro deste quadro. Amém? Dentro de móvel. Amém? Você viu, Carminha? Era muito, mas era muito demônio saindo. Eu via eles assim, sabe? Tipo, eles quando eles escutam, amém? Quando eles escutam a ordem, glória a Deus, Carminha. Amém, amém. Quando eles escutam a oração, eles saem. Aleluias, Damião. Glória a Deus. Quando eles escutam a voz, a oração, porque vocês que estão aí, vocês recebem isso no espírito de vocês, amém? Então eles saem todos um atropelando o outro, porque eles ficam perturbados, amém? Mas eu vi muito saindo, muito, para honra e glória do Senhor. Eu fui no meu quarto na hora da oração, senti poder, aleluias. No quarto dos meus meninos tem 2 quadros, vou tirar de lá. Depende, Nath, o que é o quadro? A gente tem que ter muita sabedoria na hora de colocar quadro, gente, dentro da nossa casa. Qualquer tipo de enfeite, tá? Qualquer tipo de enfeite, uma coisa que eu falo, consagrem tudo ao Senhor. Amém? Porque eu fiquei andando pela casa com o telefone. Glória a Deus, é isso mesmo, Lu. Quando eu coloquei a mão na minha cama, arrepiei as pernas. Amém, Eliane. Hã? Amém. Irmã, mas eu sinto que eles estão presos em algo material, não sei. Amor, tira aí, bloqueia aí para mim, por favor. Quando eu chegar em casa, eu te mando a foto. Amém, amém, Nath. Tá? Irmã, eu sinto que eles estão presos em algo material. Então, amém. Isso, gente. Quando eu estiver orando, limpando, fazendo oração do ambiente, andem com o celular, amém? Andem com o celular pelo ambiente, tá? Eles saem. Eu tenho 2 quadros na minha filha que pintou. Assim, o problema não é nem o quadro, gente. A gente precisa entender o que é no quadro. O que está desenhado no quadro. Vocês podem ungir o quadro. Unjam tudo, tá? Não precisa se desfazer também de nada assim. Mas se você sentir que é para se desfazer, faz. Desfaz, tá? Carminha, Ô, gente, o povo vem numas coisas, né? Você tá vendo muito demônio, não teria que estar vendo Jesus, não. Ô, gente, o povo padece por falta de conhecimento, né? Tá vendo que é um perfil de batalha espiritual, que o mundo real, que o mundo espiritual é real. Eu não vejo Jesus. Ai, Senhor. Jesus está errado, porque Jesus não expulsava demônio, ele não via os demônios dos gadarenos. Ai, Pai. É muito espírito de religiosidade. Mas então, incrédula. E, infelizmente, é esses que Satanás pega, porque com certeza está numa prática de pecado. Não estou julgando, mas, gente, Jesus expulsava os cão, velho. Não tem como. Então, unge, tá, Nath? Unge, Carminha, pede para o Senhor trazer revelação. Se você acha que está em algo material, talvez você ou alguém da sua casa ganhou algo que trouxe para dentro de casa. São coisas mínimas, amém? Lembra que eu falei do brinco? Estava num brinco. Deus vai trazer revelação. Eu recebi também o testemunho de uma moça que ela achou uma nota de $1 boliviano que ali estava trazendo maldição para dentro da casa dela. E aí ela falou que Deus mandou ela queimar e a nota não queimava. Amém? Mas Deus vai trazer revelação. Deus vai trazer, Carminha. Em nome de Jesus. Ou ele pode usar aqui a minha vida, né, e a vida do meu esposo para trazer, assim como ele teve do sonho, tá? Mas Deus vai mostrar. Coloquei o celular no quarto da minha filha na hora da oração. Aleluias, Márcia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Pri. Bom dia. Já revirei o guarda-roupa, vou tirar tudo de novo. Isso! Coloca tudo para fora, tá? Bom, eu acho que era isso.
Deixa eu só ler a chave de sabedoria aqui. Uma coisa, qual tem sido o seu alimento espiritual? Deus é maravilhoso. Amém. Vejam qual tem sido o seu alimento espiritual. Amém? Vejam qual tem sido o alimento espiritual de vocês. E a chave de sabedoria está em Provérbios 14:4, tá? Que diz assim: um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Então, aqui, Deus está dizendo o quê? Que nós precisamos ter força para ir para a colheita, que não adianta nada, né? A gente ter um boi lá, ser usado e não fazer o que tem que ser feito, tá? Então, a gente precisa viver essa palavra que foi descrita aqui, né? Sabiamente por Salomão, que um estábulo sem bois permanece limpo. Amém?